A gente vai falar também do Clube de Regatas Brasil, que jogou ontem, né, contra a equipe do Bahia. Jogou muito, né? Eu pude acompanhar alguns lances também. E também o gol, né? O gol e felicidade da equipe do Clube de Regatas Brasil, né? Então a gente discutindo também, lógico, a gente não sei se os meninos têm alguns lances aqui, acho que não. Mas assim, realmente o CRB jogou muito. Foi infelicidade de ter perdido o jogo, né? Um jogo grande, né, cara? Um jogo grande. Bahia e CRB. Foi um jogo, CRB e Bahia, aliás, foi um jogo grande, um jogo bom. E o Bahia venceu por 1-0, mas assim, o CRB poderia, por exemplo, ter saído vitorioso, poderia ter empatado o jogo, jogou de igual para igual, né? No Rei Pelé, o CRB é forte, mas lamentavelmente caiu a invencibilidade do time do CRB e perdeu para a primeira partida aí na Copa do Nordeste, também a primeira partida, né? Que o CRB perde na temporada 2024, mas tem muito tempo aí para recuperar nessa competição. Foi um bom jogo, Tony. É verdade, com certeza. Viderlan Araújo. O CRB agora caiu um pouquinho de posição, né? Foi para segundo colocado e o Bahia primeiro, né? Passou a equipe do Fortaleza, mas o Galo tá vivo na competição. Olha, os números são ainda muito favoráveis, né? Impressionantes para o Daniel Paulista, né? Em termos de jogos que ele, comandando o CRB na área técnica, perdeu no estádio Rei Pelé. O CRB fez uma partida que, inclusive, foi reconhecida pelo técnico Rogério Ceni, citando a disciplina tática do CRB, a entrega mesmo com uma marcação muito forte. E o técnico adversário, quando reconheceu, isso traz para nós uma certeza de que o time do CRB, de fato, está hoje num patamar para brigar com as grandes potências do futebol do Nordeste mesmo. Não venceu. Para nós seria uma constatação, né, de tudo isso se estivéssemos falando de vitória, mas em termos de apresentação, o CRB vendeu muito caro, se é assim que podemos dizer, na forma de falar também, né? Se utiliza a expressão vendeu o jogo, não é que o CRB vendeu a partida no de fato de direito. Mas foi um adversário muito forte e fez a equipe do Bahia ter que suar a camisa para poder alcançar esse resultado. Que isso pode ser classificado como muito importante para uma sequência de Copa do Nordeste. O CRB tem possibilidades ainda e depende somente de si para poder alcançar essa classificação para a segunda fase da competição e de ajustes, né, que o Daniel Paulista vai precisar fazer. Quando você enfrenta jogos desse porte como o Bahia, você não precisa ter necessariamente 11, 13 ou 14 jogadores com qualidade. Você precisa ter um elenco de muita qualidade mesmo para poder levar vantagem sobre o adversário. E eu digo que o ponto alto do CRB ontem, com todos esses elogios em relação à apresentação do CRB aqui em Maceió, desde ontem, muitos torcedores do CRB enaltecendo a apresentação da equipe. Para mim, o ponto alto mesmo foi a forte marcação que o CRB conseguiu exercer em quase toda a partida em relação à equipe do Bahia. Não assisti ao jogo porque estava em Arapiraca, vi alguns lances da partida, mas estou em cima de feedback das pessoas que foram ao estádio, de profissionais competentes também que fizeram o jogo e que falaram sobre essa apresentação do CRB. É verdade, apresentação muito boa, diga-se de passagem, Jorge Moraes, o Clube de Regatas Brasil, que joga agora o próximo confronto contra a equipe do ABC, né? Não, pela Copa do Nordeste. É um detalhe que são 2 grupos de 8. Vão se classificar 4 de cada grupo. O CRB é o segundo colocado, está muito bem situado. Agora, ontem o ABC conseguiu um empate contra o Ceará e que se tivesse vencido o Ceará, teria o CRB caído para a 3ª colocação. Então não vejo nada demais perder para o Bahia, aqui no Rei Pelé, em Salvador, problema nenhum. Agora, o técnico Daniel Paulista, no final de 2022, a temporada de 2023 e agora em 2024, foram 3 derrotas durante toda essa temporada, aqui no estádio Rei Pelé. Então eu acho que não tem nada perdido, né, nenhuma sangria desatada, e que o CRB vai continuar firme na competição, até porque ele tem um adversário difícil lá em Natal,
que é na próxima semana contra o time do ABC. Então vamos aguardar, o CRB tranquilamente vai buscar a sua classificação. Muito bem, o próximo confronto da equipe do Clube de Regatas Brasil é contra a equipe do ABC na Copa do Nordeste, pela 5ª rodada, joga fora de casa. Na 6ª rodada o Galo pega a equipe da Juazeirense em casa. Na 7ª rodada joga nos aflitos contra a equipe do Náutico e na última rodada joga em casa contra o Altos, André. Acho que o Jorge ele trouxe um aspecto que, para o torcedor que foi ontem ao estádio, eu também não acompanhei o jogo, mas vi algumas informações e assisti também alguns lances como o Viderlan. O Jorge ele trouxe algo que para o torcedor do CRB também traz até que um alento através do que o time produziu. Que perder para o Bahia hoje, o Bahia da forma que está, com as contratações que fizeram, se tornando o Bahia City, como é do Grupo City, não é um absurdo perder para o Bahia. Se a gente fazer um parâmetro, se nós fizermos um parâmetro dos 2 principais desafios do CRB na Copa do Nordeste, pelo menos até agora, contra a Fortaleza ganhou, contra o Bahia perdeu por 1-0 jogando de igual para igual. Inclusive, eu tenho completamente certeza de que na Série A vai ter time grande que não vai conseguir jogar de igual para igual contra o próprio Bahia. Então mostra o nível que o CRB está na temporada, nesse trabalho que vem sendo feito pelo técnico Daniel Paulista, que para mim vem gerenciando o grupo de uma forma quase que perfeita, porque está colocando todo mundo para jogar. E isso é importante para o jogador, porque o jogador dentro do elenco ele se sente importante. É por isso que a gente vê o CRB no Campeonato Alagoano jogando com o time alternativo, vencendo jogos. Jogou o último jogo contra o Coruripe com os meninos deram conta do recado. Vai para o jogo agora contra o Asa. A informação que eu já busquei hoje, obtive que possivelmente vai ser um time alternativo. Apesar de ser um clássico. E é por isso que eu falava na transmissão lá em Coruripe, e muita gente inclusive no chat, André, é um clássico contra o Asa. Mas o que o CRB está fazendo, o planejamento do CRB, que o CRB está fazendo, dá ao CRB a possibilidade de chegar num clássico contra o Asa, colocar um time alternativo. Porque o que o CRB está fazendo no Campeonato Alagoano é acima do nível que o campeonato tem. E o que está fazendo na Copa do Nordeste é um nível elevado para que ele chegue num clássico no sábado contra o Asa, coloque o alternativo, coloque os meninos para jogar, porque é o planejamento do CRB. Não é soberba chegar no sábado e colocar um time reserva contra o Asa. Não é soberba. Para mim é um planejamento que está muito correto e que está priorizando a competição mais importante até o momento, que é a Copa do Nordeste. Então o trabalho que o Daniel vem fazendo é muito bom. E como eu disse, inclusive numa entrevista que ele falou sobre os garotos, esse gerenciamento de grupo do Daniel, e eu vejo isso de forma muito positiva, que pelo menos eu não, nós não tínhamos ainda visto o Daniel começar o trabalho no CRB. Ele pegou o bonde andando. Ele pegou o meio de trabalho de técnicos que foram demitidos. Hoje, ele começa um trabalho, e eu vou sempre citar a primeira entrevista que ele deu naquele jogo contra o Penedense. Ele falou com os torcedores e com a imprensa, calma, e o CRB vai evoluir gradativamente. Ele está cumprindo aquilo que ele prometeu lá contra o Penedense em Penedo. Então o que o CRB está fazendo é elevar o nível dele, e é óbvio que traz um otimismo para o torcedor, traz boas perspectivas, principalmente para uma Série B, que é completamente diferente de uma Copa do Nordeste, mas traz essa perspectiva positiva. Então o CRB, que como o Vidalan disse, para o Campeonato Alagoano está anos-luz do que a gente está vendo aqui em termos de nível. Se colocar o time titular para jogar, basicamente não. Vai ter muitas chances de ser campeão de novo. Mas acredito que vai colocar só nas partes finais. Então é um planejamento que vem dando certo. E o CRB, a cada temporada que vai passando, vai se confirmando como uma força, como o Viderlan disse também, eu concordo, uma força do futebol nordestino. E isso parte muito, e aí é aquilo que a gente vem citando sempre. Longo prazo, trabalho de longo prazo, estruturação, dar condições ao jogador, fortalecer a infraestrutura do clube, profissionalizar setores. Isso, em sequência, e gradativamente, a temporada, isso vai fazendo com que diretamente dentro do campo isso tenha interferência. É o que está acontecendo com o CRB hoje. Muito bem, olhando para a tabela de classificação aqui, pelo menos do Grupo A, né? O grupo que pertence aí à equipe do Clube de Regatas Brasil, só o América de Natal tem pontos, né? Um ponto, né? É o grupo que pertence à equipe do Clube de Regatas Brasil. O grupo vai ser campeão. Tá de quanta tarefa? América de Natal é o último, tem apenas um ponto, 3 derrotas, mas daí, né? Aí todo mundo com 5 pontos ali que pode, numa vitória, pode ultrapassar até o líder. CRB classifica.
Pode ultrapassar até o líder. Classifica, Os próximos jogos da equipe. E sobre a questão de Os jogar... próximos jogos são bons da equipe do Galo, né? 4 jogos. Com o time alternativo no sábado, o CRB não faz mais do que obrigação. Joga com o time alternativo. Para o CRB, o jogo de sábado não representa nada. Ninguém ultrapassa mais o CRB no campeonato alagoano, nessa fase. Em primeiro lugar. Essa rodada, essa 7ª